Oi, eu sou o Júnior, o ex-ateu que se converteu e criou um canal no YouTube para falar da palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje eu queria contar para vocês uma parte, dar uma ênfase maior nessa minha história de conversão, o que as pessoas fizeram e que ajudou nesse processo. Né? Aqui no canal tem o vídeo contando da minha história, um pouco maior o vídeo, mas aqui eu queria dar ênfase nisso, o que algumas pessoas fizeram e que ajudou muito nesse processo. Então o que elas fizeram? Primeiro, as pessoas que tinham mais empatia pelo momento que eu estava, ou seja, elas entendiam que eu estava distante de Deus, que no coração delas elas sabiam que eu precisava, eu deveria me aproximar dele, mas que não adiantava impor aquilo. Então elas foram respeitosas com a minha posição. Quando eu falava, olha, eu não acredito, eu até respeito, mas para mim não faz sentido ir, elas falavam, não, cara, tudo bem, quem sabe um dia, né, aí Deus toca no seu coração e você vai, mas está tudo certo. Elas eram um pouco mais, digamos, elas aceitavam a minha posição naquela época, não queriam impor outra coisa. Isso foi uma coisa que ajudou muito, talvez eu conversar mais com elas sobre o assunto. Mas acho que, sem dúvidas, o que depois, né, que eu teve minha conversão e as pessoas ficaram sabendo disso, eu recebi muitas mensagens, eu recebi, né, muitas pessoas falando que, olha, cara, você é resposta de oração minha. Ou seja, eu acho que a ação que as pessoas mais fizeram e que ajudou nesse meu processo foi a oração. Muitas pessoas dizendo, cara, você estava nas minhas orações. Eu orava para que Deus tocasse no seu coração, para que ele te alcançasse, para que a graça dele chegasse até você. Que se fosse da vontade dele, eu fosse um instrumento para te ajudar nisso daí. Era o que elas mais faziam. Elas oravam pedindo pela minha conversão. Né? E isso é muito bonito de ver. Uma pessoa que tecnicamente não precisava fazer isso, mas que por amor, por seguir os mandamentos dele, ela orava, pedindo para que Deus tocasse no meu coração e que, se fosse o caso, ela fosse um instrumento. E de fato elas foram, porque essa ação, essa atitude amorosa delas comigo ajudou a eu ter um bom testemunho e sentir vontade, talvez, de procurar mais esse Deus que elas falavam. Uma outra coisa, né, que ajudou nesse processo foi um amigo meu, o Bruno, onde ele falava assim, cara, seria bom se você lesse a Bíblia, né? Seria bacana se você lesse para você conhecer um pouco mais. E aí ele falava o seguinte, olha, em vez de você ler a Bíblia inteira e começar lá pelo Antigo Testamento, por Gênesis, vai lá no Novo Testamento, né? Lê Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, que você vai entender a história de uma maneira diferente. Isso realmente fez total diferença, porque no passado eu comecei a ler ali pelo Antigo Testamento, né? E ver a história de Gênesis, e eu olhava assim e falava, meu, isso não faz sentido nenhum. Não, cara, essa história aqui não bate as coisas. E somente depois, né, de ler o Novo Testamento, de me converter, e aí sim, retornar e ler a história do Antigo Testamento, é que as coisas começaram a fazer sentido. Porque, né, entender que todo o Antigo Testamento, ele de uma forma ou outra, ele sempre vai estar apontando para Jesus Cristo. Ele sempre vai estar apontando para a obra de redenção de Deus. Então, ler o Antigo Testamento, mas sem ter essa visão, ter esse objetivo em mente, realmente algumas histórias, algumas passagens não vão fazer sentido. Então, realmente ler pelo Novo Testamento ajudou muito. Inclusive, eu sempre falo, né, que foi lendo o Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus ele traz ali as boas novas e ele fala, né, muitas coisas sábias. Ele falava, cara, isso é muito bom. Cara, olha isso, que legal. Aquilo foi apaixonante para mim, porque mesmo que eu não acreditasse naquele momento que ele era filho de Deus, a mensagem que ele passava era uma mensagem muito boa. Era um ensinamento tão profundo, tão sábio, que não tinha como não se apaixonar. Então isso, sem dúvidas, foi uma outra coisa que me ajudou. Eu acho que a terceira coisa aí também que foi legal foi as pessoas se disponibilizarem a querer conversar comigo quando eu precisasse. Tipo assim, Júnior, olha, se você tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, cara, manda uma mensagem para mim, vamos conversar, né? Eu posso te ajudar no que eu conseguir te ajudar, eu ajudo, né? Ô, Júnior, olha, se você quiser, sentir vontade, se você sentir vontade um dia, né, de ir lá na igreja, tal, manda uma mensagem, eu vou junto contigo, a gente vai lá, tal, acompanha. Isso daí abre o caminho do tipo, se realmente der uma vontade, eu sei que tem uma pessoa que vai querer, né, talvez ali me ajudar. E esses pequenos detalhes que são muito bacanas, né, de entender que as pessoas que mais me ajudaram foram talvez as que fizeram menos, ou seja, as que menos ficaram falando muito, as que menos
ficaram querendo forçar alguma coisa, mas simplesmente aceitaram, respeitaram e fizeram o que elas mais podiam fazer, né? E a gente, como cristão, a nossa maior arma, sem dúvidas, é a oração, então orar. Então, se você está vendo esse vídeo agora e você talvez é o primeiro grupo de pessoas, ou seja, aquela que é uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa cristã e que quer converter, né? E sente vontade de converter outra pessoa, de ajudar na conversão dela, ora por ela, seja amável com ela, abra os caminhos, mostre os caminhos, mas não queira empurrá-la, né, caminho adentro, caminho à porta. Simplesmente mostra que está lá e se ela quiser, ela pode contar contigo para ajudar. Se você é outra pessoa, talvez a pessoa que está agora nesse processo aí de entender mais de Deus, eu digo que vale a pena você talvez aceitar aí o convite dessas pessoas, né? Nem que seja talvez uma pequena leitura, né? Se você não quiser ir na igreja, faça como eu fiz, começa a assistir um culto online no cantinho da sua casa, também está tudo bem. Bom, se essa mensagem de alguma forma ela tocou seu coração e você achou isso daí importante, não deixa de compartilhar isso com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem aqui, certo? Que Deus te abençoe grandemente e a gente se vê aqui em outros vídeos do canal.